Olá! Para quem tem uma pequena ou média empresa, tem uma coisa que é fato: vender é bom demais, claro. Mas ter dinheiro em caixa para pagar as contas no fim do mês, isso é o que manda mesmo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Como dominar o fluxo de caixa, que é tipo o coração de qualquer negócio. O nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto, tá? A gente começa com aquele dilema clássico do empreendedor, depois vamos decifrar o que está por trás do fluxo de dinheiro, apontar aqueles erros que, nossa, custam caro. E claro, no final a gente chega nas soluções e ferramentas para colocar a casa em ordem e ter o controle total. Então, vamos começar com uma situação que, olha, tira o sono de muito gestor por aí. É o famoso paradoxo do fluxo de caixa. A empresa vende, vende bem, mas parece que vive sempre com a corda no pescoço. É exatamente essa a pergunta. Sabe aquela sensação? A empresa está vendendo, batendo meta, parece que está tudo indo super bem. Mas aí, quando se olha o saldo no banco, a história é outra. O dinheiro simplesmente não aparece. Essa é uma dor, assim, muito, mas muito comum para pequenas e médias empresas. Pois é, a resposta para esse mistério está bem aí. O grande vilão da história é esse buraco, esse vão de tempo entre fechar o negócio e o dinheiro, plim, cair na conta. Parece simples, né? Mas acredite, empresas super saudáveis que vendem muito podem quebrar só por não saber gerenciar esse tempo. Ok, então para resolver esse problema, primeiro a gente precisa entender como o dinheiro se movimenta. Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda, que basicamente comandam as finanças de qualquer empresa. De um lado, a gente tem o contas a pagar. Bem simples, né? É tudo aquilo que a empresa tem de obrigação financeira: fornecedor, salário da equipe, aluguel, imposto, enfim, é o dinheiro que está saindo. E do outro lado, claro, o contas a receber. Esse aqui é o dinheiro que a empresa já ganhou com as vendas, mas que, ainda não entrou no bolso. Sabe? Aquela venda no cartão, no boleto, parcelada, é o dinheiro que está para entrar. E é aqui que a gente chega no ponto talvez mais importante de toda essa conversa. Pensa comigo. A venda foi feita, mas para o financeiro da empresa, quando é que esse dinheiro existe de verdade? A resposta para isso, olha, muda completamente o jogo. É que existem duas formas de enxergar o negócio. Pelo regime de competência, a gente olha a lucratividade. A venda foi feita hoje, então a receita é registrada hoje. Ele mostra se o negócio está dando lucro no papel. Já o regime de caixa é o pé no chão. Ele só registra a receita quando a grana entra na conta de verdade. Ele mostra liquidez. Focar só no primeiro sem olhar para o segundo é como ter um carrão com o motor tinindo, mas sem uma gota de gasolina. Não vai a lugar nenhum. Olha só esse exemplo, fica super claro. No papel, a empresa é um reloginho, fatura 10 mil todo santo mês. Parece ótimo, né? Só que a realidade do caixa é brutalmente diferente. Foram 5 meses, 5, sem entrar R$ 1 sequer. Aí em junho entra tudo de uma vez. Agora imagina como faz para pagar salário e fornecedor durante esses 5 meses de sica. Complicado, né? Bom, agora que a teoria está mais clara, vamos para a prática. Porque conhecer os erros mais comuns já é meio caminho andado para não cometer eles, certo? Vamos ver quais são as armadilhas que podem sugar o dinheiro de uma empresa sem que se perceba. E olha, muitos desses erros podem até parecer meio óbvios, mas acontecem o tempo todo. Por exemplo, contar com o dinheiro da venda no crédito como se ele fosse entrar na hora, um clássico, ou esquecer de pagar uma conta e tomar multa à toa. Ignorar aquelas despesinhas que, somadas, viram um monstro no fim do mês. E claro, misturar as contas. Esse é tão sério que merece um destaque especial. Vamos falar sério sobre isso. Usar a conta da empresa para pagar uma despesa pessoal ou tirar dinheiro do próprio bolso para cobrir um buraco na empresa, isso cria uma confusão gigantesca. Fica impossível saber qual é o custo real da operação, qual é o lucro de verdade. Simplesmente não dá para saber se a empresa está saudável ou não. É a receita perfeita para o descontrole total. E tem aquele pensamento, né? Mas é só uma taxinha de nada. Uma coisinha aqui, outra ali, parece que não faz diferença. Mas o problema é que esses pouquinhos juntos podem virar um muitão. Pensa só nesse exemplo, uma taxa de R$ 2. Parece piada, né? Mas se essa taxa aparece em 100 transações no mês, já são R$ 200 que foram embora. Em um ano, R$ 2.400. É como diz o ditado, pequenos vazamentos afundam grandes navios. Por isso que cada centavo conta. Ok. Chega de falar de problema. Vamos virar a chave e focar na solução. Porque com um pouco de organização e uma atitude mais proativa, dá sim para ter mais tranquilidade financeira.
E o caminho para isso passa por 3 passos super poderosos. O primeiro é disciplina. Tem que registrar absolutamente tudo que entra e sai. O segundo é ter visão de futuro, ou seja, projetar o fluxo de caixa. E o terceiro é vigilância, ficar sempre de olho nos números importantes, como os pagamentos que estão atrasados. E essa frase resume perfeitamente o poder da projeção. Porque projetar o fluxo de caixa não é ter bola de cristal, não é adivinhar o futuro, é se preparar para ele. É deixar de apagar incêndio o tempo todo e passar a agir de forma estratégica, seja para aproveitar uma oportunidade ou para se proteger de uma crise. Beleza. Com a casa organizada e o controle na mão, a gente pode dar um passo além. Agora, vamos falar de algumas ferramentas que não servem só para sobreviver, mas que podem ser usadas como verdadeiros aceleradores para o crescimento do negócio. Imagina só que poderoso seria isso. Pensa naquele dinheiro das vendas a prazo, que está lá, preso, esperando 30, 60, até 90 dias para cair na conta. Agora, e se fosse possível trazer esse dinheiro para o presente? Ter ele na mão hoje? Pois é, isso existe e se chama antecipação de recebíveis. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Isso não é um empréstimo. A empresa não está criando uma dívida nova. Ela está simplesmente adiantando um dinheiro que já é dela por direito. É basicamente transformar uma promessa de pagamento futuro em dinheiro vivo, na mão, agora. Agora, um outro ponto. Vamos falar daquele trabalho manual que consome um tempo e uma paciência enormes. A tal da conciliação financeira. Aquela tarefa de ficar batendo o extrato do banco com controle interno. Fazendo isso na mão é um processo lento e a chance de um erro acontecer é gigante. E é aí que a tecnologia vira nossa melhor amiga. Hoje, sistemas de gestão automatizam tudo isso. Eles fazem essa conferência sozinhos, o que economiza um tempo danado, acaba com o risco de erro humano e, o melhor de tudo, dá uma foto exata e em tempo real de como está a saúde financeira do negócio. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O controle financeiro do negócio, ele está sendo um freio, algo que só segura e dá trabalho? Ou ele já é um acelerador, uma ferramenta que ajuda a crescer? Porque, no fundo, a gestão financeira pode ser as duas coisas. Quando se enxerga ela não como uma obrigação, mas como uma parte estratégica, ela deixa de ser um peso e vira o motor que impulsiona a empresa para frente. A forma como se encara isso muda tudo.